Olá pessoal, estamos ao vivo aqui na nossa live, na nossa terceira live da temporada de lives Reflexões da Existência. Deixa eu me ajeitar aqui e vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem, vamos aguardar o Gabriel chegar. Enquanto isso, eu vou lembrando a você que nós estamos numa temporada de lives até o dia 18 de junho, tá? Hoje ainda é dia 2 de junho. E nós estamos com uma sequência de lives que vai perdurar aí até o dia 18, tá? É a nossa temporada de lives. Então, se você puder, toca aí. O Gabriel já está me chamando aqui. Gabriel, já te chamo em alguns minutinhos, tá? Para você convidar as pessoas, toca aí nesse aviãozinho e marca as pessoas que você entende que faz sentido convidar para essa live. O tema dessa live de hoje é o impacto da era digital na educação, e o Gabriel ele atua nessa área e ele vai falar um pouco para nós de como foi o ingresso dele na área da educação. Ele vai também comentar um pouco para nós de como foi essa mudança, né? Porque a mudança da era digital ela também afetou o ensino e ela também aproximou as pessoas de poderem estudar de uma forma talvez mais facilitada pela internet. Então o Gabriel vai falar sobre esse e outros assuntos com a gente hoje. Enquanto você está chegando, eu vou dizendo para você qual é a intenção desse canal. O canal Reflexões da Existência, ele tem por prerrogativa aquilo que o nome já diz, refletir sobre a existência, refletir sobre questões da existência, que vai passar não só pelas questões da mente, pela profundidade da mente, questões comportamentais, vai passar também por histórias, como a gente está trazendo pessoas aqui contando um pouco da sua história. A gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar sobre questões atuais, como por exemplo o racismo atual que está na mídia, né? Mas é algo que existe o tempo inteiro, o racismo. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu e minha família, e a gente sabe que isso ocorre o tempo inteiro. Atitudes racistas ocorrem o tempo inteiro, atitudes segregadoras. E a gente vai ter uma live sim. Boa noite, Leandro, boa noite, pessoal. Paulo, Gabriel e Mariana, muito obrigado. Faz um favor, gente, clica nesse aviãozinho e marca as pessoas que vocês entendem que faz sentido estar aqui com a gente nessa live. Paula, minha afilhada, boa noite. Então eu dizia, o racismo é algo que já ocorre, a segregação é algo que também já ocorre, só que a mídia ela vai trabalhar com aquilo que vende mais. Então se nesse momento está em voga esse assunto, eles vão colocar esse assunto maçantemente, assim como por exemplo a Covid-19 que existe. Oi Cris, boa noite, prazer te ter aqui. Existe, mas que de forma maçante. Quanto mais a pessoa ela vê falar daquilo, mais aquilo ali vai minando também um pouco o intelecto dela, tá? Léo Pinha também está aí com a gente. Então, vai no aviãozinho, convida o máximo de pessoas que você puder que fizer sentido para estar nessa temporada de lives com a gente, porque aqui a gente fala sobre reflexões da existência, a gente fala sobre questões do intelecto humano, a gente fala sobre relacionamento e a gente fala sobre vários assuntos que concernem a nossa vida para que a gente possa dividir um pouco desse fardo que é o dia a dia, né? Basta cada dia o seu mal. E eu quero aproveitar e agradecer a todos esses meus amigos que estão aqui e pedir mais uma vez, toca aí no aviãozinho, seleciona o máximo de pessoas que você puder, que eu vou já chamar o Gabriel agora e a gente vai entrar ao vivo nós dois aqui. Olha o Gabriel aí. Olá, boa noite. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Você está me ouvindo bem daí? Estou sim. Vocês Legal. estão ouvindo? Pessoal, dá um retorno para a gente. Como é que está o áudio do Gabriel? Como é que está o meu áudio? Gabriel, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente e dividir um pouco do seu tempo conosco, porque tempo é muito valioso, é o bem mais precioso que nós temos. Então, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? O tempo é algo que, como diz a música, ele não para. A gente olha o relógio, o tempo inteiro ele está Sem dúvida. rodando. E o que nós fazemos com o nosso tempo é extremamente importante. Então, por isso, já estendo a gratidão a você, a poder separar esse tempo. Eu sei que você trabalha muito. Para quem não sabe, o Gabriel Wendel Teixeira, ele trabalha na Unicesumar, que é a maior instituição de ensino EAD do Brasil, e também está estendendo a sua rede
também de ensino para fora do Brasil. Ele pode depois falar um pouco sobre isso. E o Gabriel é um integrante, colaborador desse time. Ele lidera um polo de ensino que, se eu não me engano, fica ali em Nilópolis, né, naquela região ali da Baixada. E você imagina o tanto de gente que ele se relaciona e a quantidade de alunos que eles recebem o tempo inteiro. Até porque, a despeito de ser o ensino à distância, o EAD, esse ensino ele tem uma prova presencial, tirando a época do Covid. Normalmente a prova é feita presencialmente, tá? Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Queria que você rapidamente iniciasse esse assunto falando de como foi o teu ingresso nessa área da educação. Boa noite. Bom, Márcio, primeiramente quem agradece aqui sou eu. Então esse é um projeto que eu acho fundamental, né, a proposta que você está levando aí. E o tema de hoje, que é impacto da era digital, tem tudo a ver com as lives, com essa movimentação, com o atual cenário que a gente hoje está presenciando devido ao Covid. Então, é um tema que encaixa perfeitamente com os objetivos, realmente trazer reflexão. Sobre minha perspectiva mais profissional, eu iniciei já no mercado muito novo, como jovem aprendiz na Fiat, uma multinacional, trabalhando com essa área de carros, vendas de carros. Sim. Depois eu abandonei, né, tive minha trajetória normalmente em comércio, esse tipo de coisa, e abandonei um emprego, digamos, fixo, para trabalhar em uma cantina escolar. Olha. Então, muitas pessoas não me apoiaram na minha decisão na época, mas já explico a minha estratégia. Então, a minha intenção de trabalhar em uma cantina escolar era para conseguir trabalhar na universidade e conseguir uma bolsa de 100%. Então, você queria estar próximo, né? Isso, eu venho de uma família que não teria, obviamente, condição de arcar esse ensino superior, né? Então, essa foi uma maneira estratégica que eu usei e deu certo. Então, trabalhando na cantina, eu conheci professores, gestores, fiz aquela amizade e a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar no atendimento de uma instituição foi em 2013, portanto, eu comecei nesse mercado da educação, né? Já nesse sentido, no ensino presencial. 2 ensinamentos que você nos deu aqui. Se você me permite, de vez em quando eu vou dar alguns pitacos. Fica à vontade. O primeiro exato. O primeiro fique próximo de pessoas ou do local ou daquilo que você deseja. Mas eu quero morar nos Estados Unidos. Ok, hoje a internet ela pode te aproximar de alguma forma da América. Eu tenho um amigo que ele tem um desejo grande de morar fora do Brasil e ele fala como se ele já morasse lá. A grande questão é que a nossa mente não sabe o que é real e o que não é. E quando a gente condiciona ela a vivenciar a experiência e que se você vivenciou na mente, já é real. E você, naquele momento, você agiu de forma muito inteligente. Você mudou a sua geografia. Às vezes a gente tem que mexer na geografia. Ou seja, você foi... até, né? Zona de conforto, você mexeu na tua fisiologia, você mexeu e saiu da inércia e você foi para um local mais próximo e que ali, lidando com aquelas pessoas, você conseguiria o ensejo que você conquistou, né? Então, Gabriel, parabéns e obrigado por esses ensinamentos. E aí você iniciou na área educacional e conta pra gente. Na verdade, é aquilo, né? A gente está sempre aprendendo. Então, a vida ela é uma grande escola. Então, já como eu mencionei na Fiat, eu conheci a gerente geral, né? Então, eu absorvia muito desse conhecimento. E um desses conhecimentos era focar, quando você entra numa empresa, focar nos líderes. Então, pessoas que te podem agregar alguma coisa, agregar o conhecimento, estar sempre em boas companhias e visualizar sempre esse objetivo, metas, então correr atrás dos sonhos. Então, nessa decisão minha de sair de um emprego atual para trabalhar numa cantina escolar, seria uma aventura, né? Então, seria realmente sair dessa minha zona de conforto, trabalhando ali, fazer amizade com os gestores, com os professores, para, portanto, conseguir ingressar, trabalhar na instituição para atingir um objetivo que era a graduação. Então, comecei a trabalhar em 2013, então tenho 7 anos da área da educação, né? Isso que legal. Nesse momento no ensino presencial. Então, ali no atendimento,
comecei a trabalhar, depois de um ano recebi proposta para trabalhar já na secretaria acadêmica, trabalhar com a própria secretária, então aprendi Sim. muita coisa também. E, mais uma vez, já em um determinado período, o Brasil acaba tendo uma recessão, Sim. e é onde eu vi a oportunidade de trabalhar no ensino à distância. Então, tinha um Sim. polo aqui próximo à minha casa, que pertence ao Grupo Gavin, que é atualmente onde eu trabalho, nesse Grupo Gavin, que é da Unicesumar, né, que eles têm os Sim. polos. Então, ali para aprender uma nova habilidade que eu até então não tinha, que era de vendas e negociações. Então, até então, eu fui para ser um atendente novamente, um tutor comercial. Então, o mercado aquecido para o ensino EAD acabou tendo a oportunidade de assumir uma supervisão. Então, hoje, atualmente, eu estou como supervisor não só de Nilópolis, mas também de São João de Meriti. Mesmo nesse cenário todo que a gente está vivendo, a gente está apresentando resultados incríveis, né? Devido, é claro, toda a questão de ser IAD, da instituição em si estar preparada para isso. Que legal. É muito bom ouvir isso. E, assim, eu tenho uma percepção de que os valores do EAD, eles acabam sendo muito mais acessíveis do que propriamente dito a faculdade presencial. Isso é realidade ou isso é uma percepção errada minha? Então, a gente entra no próprio tema da questão de hoje, né? Qual é o impacto da era digital hoje para a educação? Na verdade, esse estudo desse impacto da era digital já vem da teoria da administração, que é a quarta revolução que a gente está presenciando no momento. Então, não é Sim. só a educação que está sofrendo no sentido de transformação, né? Essa questão do impacto digital. Toda a infraestrutura, logística, vendas, marketing, tudo Sim. está completamente mudando e mudando bem rápido com essa questão do impacto digital. Então, dois impactos que corrobora aqui com nossa reflexão. O primeiro dele é democratização ou a inclusão do ensino superior. Né? Então, inclusive é o meu caso, então, para eu ter acesso ao ensino superior naquela época, onde uma mensalidade custava quase um salário, era inviável para mim, hoje já poderia ser uma realidade com o ensino superior. Realmente, hoje, estou ouvindo. Realmente, hoje, em todas as esferas globais, né, em todas as áreas de atuação, é uma realidade a gente observar o que a internet e o virtual ele está fazendo. E eu ainda acredito que você também ainda lide com muitas pessoas que ainda estão fora desse enquadramento global, né, da questão digital. E a gente vê, eu acredito que isso também seja uma realidade, muitas profissões elas foram extintas, outras ainda vão ser extintas e outras profissões elas surgiram. E devido a isso, a procura pela educação e também a procura digital, ela se acelerou de uma forma absurda, né? Eu acredito que nessa época de Covid, esse resultado positivo que vocês estão deva ser também isso. As pessoas estão muito em casa e muitas, talvez, mesmo tendo a flexibilidade do ensino digital, às vezes a questão do tempo também era uma desculpa frequente. Agora que as pessoas estão muito em casa, elas acabam tendo que encontrar o que fazer e acredito que o estudo voltou muito à tona para muitos, né? Exatamente. Então, quando eu falo desse primeiro impacto, dessa democratização do ensino superior, a gente tem também um segundo impacto que é muito importante, que é justamente essa mudança de paradigmas. Sim. Então, o que era essa ideia do ensino superior, do ensino EAD, em meados de 2005, onde quase não se ouvia falar, e foi se transformando, tá? Então, a gente tem uma regulamentação do MEC em 2017 facilitando essa introdução do ensino superior sendo em EAD, então o mercado já aquecendo. É claro que aí fora isso já é uma realidade bem mais factível, mas aqui houve todo esse processo. Eu estava pesquisando mais cedo alguns artigos, né, até para citar, então encontrei um na Isto informando que
de 2007 a 2017, o IED Sim. cresceu 375%. Uau. Então é um salto surreal. Assustador. Surreal. E é literalmente esse impacto. Então essas mudanças de paradigmas, ela afeta 3 pontos cruciais. O pessoal, sim, o profissional e a instituição como um si. O pessoal é justamente esse momento de Covid, todo mundo está em casa, então a gente tem uma vasta informação já disponível na internet, no Google, tem cursos gratuitos, livres, tem aplicativos hoje que saciam muito essa necessidade de conhecimento. Então, se a pessoa quiser realmente um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento, hoje tu aprende yoga, tu aprende meditação, todas essas questões da espiritualidade também, não é só visando o profissionalismo. Então, hoje tu aprende tudo. Então, a mudança realmente de paradigma muito grande nessa questão do desenvolvimento pessoal. Quanto ao desenvolvimento profissional, também faz-se necessário. Então, o que será do mercado depois dessa Covid? Desses profissionais que deverão ser mais resilientes, desses profissionais que estavam acostumados a trabalhar na empresa. Hoje, as empresas obrigatoriamente estão forçadas a cogitar a ideia por home office. É mais econômico, home office faz mais sentido, talvez, para o meu mercado. Então, essa questão também profissional abriu um leque gigantesco. Hoje vai sacudir tudo. E que, da mesma forma, não quero te interromper, mas contribuir, claro, a produtividade ela continua sendo medida digitalmente, né? Você não precisa estar na presença da pessoa para saber se os parâmetros de produtividade dela elas estão ocorrendo, né? Então, isso é algo que já está sendo desmistificado também, né? Exatamente. E dentro desse desenvolvimento profissional tem justamente o ensino superior. Então, após a graduação, vamos dizer assim, que é um passo além da graduação, né? Sim. O pessoal já estava meio que acostumado pelo ensino IAD, que geralmente só fazia aos sábados, então era algo bem mais autônomo do aluno. O ensino superior, acho que tinha muito tabu ainda nesse sentido, até 2005, e aí, como eu disse, foi aquecendo esse mercado, essa concepção. E aí tem vários fatores, é claro. Então tem a flexibilidade, então hoje você praticamente está trabalhando, tem que estar disponível, às vezes, para a empresa em determinados horários, para fazer determinados serviços. Então você tem uma flexibilidade gigantesca. Então a gente tinha todo um mercado de militares, de profissionais da saúde, que às vezes tem um problema gigantesco de estar ali presente numa universidade, de segunda a sexta. Então é um mercado que também precisa ser explorado. Então, com toda essa flexibilidade do ensino EAD, o próprio aluno se organiza. Então, tem aluno que estuda toda a matéria em um mês só. Tem outros que estudam de acordo com o programa pedagógico. Então, é esse autocontrole, que é claro que exige a disciplina, inevitavelmente, mas se o aluno seguir todo o projeto pedagógico, com certeza ele retém muito conhecimento. E esse fator da pessoa ter essa responsabilidade, isso afeta outros fatores também. Então, ela acaba buscando mais livros, buscando mais conhecimento, além de propriamente ficar fechado na graduação. Que legal. E um outro ponto lógico, a economia. Então, você comparar o ensino presencial, onde tem um custo, não só da mensalidade, que é alta, lógico, para suportar toda a infraestrutura, né? Mas também você tem dinheiro de uma passagem que você vai de segunda a sexta, dinheiro de um lanchinho, materiais que você tira cópia. Então, tudo isso, se você for somar uma despesa junto com a mensalidade, hoje é uma realidade que muitos talvez não consiga segurar, né? Então, o ensino IAD vem com essa flexibilização total, que inclusive sacode o mercado. Então, muitas organizações, muitas instituições que não ofereciam ensino IAD, elas se viram quase de um dia para a noite perdendo a metade dos seus alunos. Sim. Seja por causa da flexibilidade ou da economia. Então, isso foi um impacto muito grande para muitas instituições que não seguiram não tiveram esse pensamento de explorar o ensino EAD o quanto antes. De certa forma, se a gente puder olhar para as áreas onde trouxeram aprendizados desse Covid, que são muitas, né? Uma delas é que o digital ele está presente e as empresas precisam estar nele porque as pessoas estão no digital. As pessoas estão o tempo inteiro conectadas, principalmente no Instagram, que é
o Instagram e o LinkedIn são as ferramentas que mais crescem ultimamente. E se as pessoas não estiverem aqui, as empresas não estiverem aqui, elas realmente não têm a efetividade, né, do relacionamento com o seu cliente. E que relacionamento com o cliente é uma coisa que vem desde os primórdios. Sendo que agora a era digital ela veio para trazer uma proximidade, uma rapidez de comunicação muito maior. Mas, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco também o seguinte: você tem referências dentro da área educacional que você poderia citar para a gente? Referência? Então, nosso próprio pró-reitor acadêmico, ele tem um projeto muito interessante. Eu tenho até o livro dele, mas não está aqui no momento. Então, ele lançou um livro contando a história sobre a instituição. Qual o nome dele? William. Legal. Tem um projeto muito legal para justamente explorar tudo que ele vem aprendendo, tudo que ele vem aplicando na nossa instituição. E no campo do ensino, é claro, eu tenho mais, como eu tenho formando agora em administração, né? Então, tenho vários autores, é claro, que falam sobre a administração, Idoberto Chavenato, que tem até um livro aqui que é Citar, que ele fala muito sobre essa questão de inovação. Tem vários autores, é claro, no ramo da administração como um todo, que serve como referência para a gente, sem dúvida. Legal. A gente vê que os números do EAD, eles assustadoramente crescem, né? A dígitos impressionantes. Você citou aí a última citação que você fez, a 3 dígitos, né? 300%. E agora eu queria saber algo assim, muito de quem está todos os dias voltado para o EAD e que todo dia está falando com gente num mundo sem o Covid, você todo dia recebia pessoas no polo, todo dia você lida com a tua equipe no polo, enfim, a despeito também da questão digital. Como é liderar um polo? Sim. Então, a gente tem justamente essa questão que eu acho principal, que você até colocou no início, que é esse embate, né, da pessoa sair talvez do ensino presencial, ou até nunca teve ensino, nunca participou efetivamente de uma faculdade, e já entrar no ensino à distância. Então, há esse choque, há esse medo, há esse receio, que a gente já tem ciência disso. Então, é inevitável. Você só sabe o que tem atrás da porta se você passar por ela. Sim. Não tem como você saber como funciona. Então, por isso que a instituição ela é muito importante nesse sentido de nível estratégico. Então, vou dar um exemplo. As nossas aulas começam em agosto, por exemplo. Sim. Então, os alunos que estão se matriculando agora, a Unicesumar, em julho, ou até nesse mês mesmo, já gera o usuário, já gera a senha. Então, a gente tem um tutor pedagógico que vai ligar para ele, para saber se ele gostou do atendimento, fazer o processo de pós-venda, onde está a comunicação que você mencionou agora. Então, ensinar o aluno a mexer na plataforma antes das aulas começarem. E se Deus quiser, se o polo estiver aberto, a gente faz uma ambientação presencial com todos os alunos, para eles conhecer o setor pedagógico, a pessoa pedagógica é responsável, que vai cuidar dele durante esse processo de estudo. Então, vai treinar ele, vai esclarecer todas as dúvidas, e deixar ele afiadinho antes das aulas começarem. Então, eu acho que esse cuidado, essa comunicação que tem com o aluno, esse preparo, é muito importante para reter o aluno. Não adianta também só fazer matrícula e a pessoa, obviamente, ter que desistir porque não se adaptou, ter que desistir porque não conseguiu acessar, porque realmente a gente tem essa deficiência até da questão informática. A gente vê que hoje em dia a gente está nessa era digital, então a gente está sempre conectado, mas muitas vezes a pessoa não sabe mexer no Word, não sabe fazer um Excel. Então, aplicar toda a regra da BNT nesse pacote Office, por exemplo, é um fator que é um detalhe quase que mínimo, mas que é importantíssimo dar o suporte para os alunos. Então, a gente pode dizer para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, chegou a Maria Eduarda, chegou o Joelmir, boa noite. Chegou a Cris, chegou a Gisele, Gisalefai, é Gisalefai, né? É porque o nome do Instagram às vezes não é o nome exatamente da pessoa. Então a gente pode dizer que pessoas aqui que têm o desejo de retornar aos seus estudos pelo EAD, elas vão ter todo o suporte se elas escolherem a tua instituição.
E isso aqui não é patrocinado pela Unicesumar, não, tá? Eu conheço o Gabriel pessoalmente, e na verdade a intenção é falar da questão da era digital e da educação, mas logicamente eu conheço a instituição realmente dá todo o suporte, e como novamente de estudar ou tem o desejo de se formar em alguma faculdade, o EAD está aí para te ajudar. Fala, Gabriel. Márcio, a gente tem história, inclusive, bem interessante já nos polos. Então, a Unicesumar como instituição, ela tem um projeto muito legal que é maturidade. Então, matricular pessoas a partir de 60 anos. E se vocês puderem pesquisar no próprio canal da universidade para saber dessa campanha, o comercial ele realmente é impactante. Ele começa com os alunos da Unicesumar perguntando sobre os sonhos deles. Então, eles mencionam que quer ser arquiteto, logista, trabalhar na área de logística, isso tudo. E em um determinado momento, a pessoa do comercial, né, pergunta: e seus pais, quais são os sonhos deles? E quase todos não sabiam o sonho dos pais. E aí, nesse momento, passa o vídeo dos pais, né? Qual era o seu sonho? Então, os pais mencionando que queria ser professor, que queria ser cozinheiro, mas abriu mão de tudo para dar um futuro para o filho. Que legal. Olha que bacana. Lindo então, demais. Exatamente. Então, para o pessoal que participou dessa campanha da Unicesumar, eles ganharam bolsa 100%, e pessoas que acima de 60 anos que se matriculam com a gente têm 30% de desconto até o final do curso. Então, esse é um incentivo para atrair esse mercado, que é justamente que não tem muito contato com o digital, como a gente tem, né? Então, tem todo esse cuidado também até de tratar com esse mercado específico, que são pessoas que abriram mão da sua vida, abriram mão dos seus sonhos para entregar para os seus filhos, e hoje tem uma oportunidade. Então, eu já presenciei 2 casos de 2 pedagogas se formando com a gente, já com idade, e super feliz, super realizada, porque o ensino à distância não é só uma questão também profissional, é uma realização. Sim. Conhecimento, ele é uma realização, abre horizontes, abre possibilidades. Então, você vê uma trajetória de uma pessoa que dedicou a vida inteira a trabalhar para o filho conseguir uma faculdade, e hoje quem está pegando o diploma é ela, junto com o filho. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa que realmente marca muito. Então, até por um fator que nós falamos, fator financeiro. Exatamente, exatamente. Então, eu acho assim, hoje a gente não tem nenhum impedimento realmente de iniciar uma graduação. Então, a gente tem o tempo ao nosso favor, a gente quer a flexibilidade do ensino à distância, sim. A gente tem a questão econômica, então a instituição como um todo tem várias campanhas que a gente vai trabalhando em cada processo seletivo, um mercado específico. Essa semana teve a Semana do Pedagogo, então a gente teve uma ação especial, tem uma ação para a época de educação física, para administração, então a gente tem vários layouts de campanha que a gente vai trabalhando. Então, oportunidade hoje é o que não falta para a pessoa conseguir ingressar no seu ensino superior e ser universitário. Ela só não vai se não quer, né? E como uma empresa de tecnologia, a Unicesumar é muito bem conectada com seus alunos, ela está sempre muito bem ligada a tudo que é a esfera social, né, a tudo quanto é campanha social. A Unicesumar é uma empresa extremamente ligada nisso, né? E além disso tem a graduação e também tem a pós-graduação, certo ou estou errado? Sim, certo. Tem pós-graduação também. Legal. Então, quem quiser aí procurar saber mais sobre a instituição, unicesumar.edu.br? Exatamente. E conheça mais a instituição. Pelo que eu sei da instituição, o sistema de tecnologia da instituição é realmente muito avançado e é um sistema que realmente dá todo o suporte para quem até não tem muita habilidade com informática. Então lá você vai ter várias dúvidas supridas, além do suporte que eles têm para o WhatsApp, pelo próprio sistema, enfim, é bem amplo, tá? E, Gabriel, eu queria saber um pouco agora do Gabriel. O que ainda o Gabriel tem de objetivos dentro da área da educação? Quais são as suas aspirações? Quais são as suas inspirações para que você ainda se desenvolva nesse mercado? Que você possa dividir com a gente, é claro. Claro, claro. E mês passado eu tinha conversado isso com o meu gestor.
É lógico que a Legal. gente, o ser humano, ele tem que viver de metas, objetivos e sonhos, né? Então, como eu disse, o mercado, enquanto alguns estão esperando a pandemia passar para começar a se movimentar, a gente já está se movimentando e faz necessário isso até para a sobrevivência da empresa como um todo e o emprego, né? Porque não, a empresa em si, o CNPJ não é vivo, mas existem pessoas, famílias ali, então isso é importantíssimo nesse sentido, uma questão até social. Exatamente. Então, a empresa com essa questão de implantação, então a gente já abriu polo Campo Grande, Santa Cruz, tenho certeza que os nossos gestores têm no planejamento estratégico novos polos e Sim. necessariamente esse nível hierárquico vai subindo e eu quero ir subindo junto. Coordenador de mais polos, coordenador de processos e não tem limite nesse sentido na área da educação. E no desenvolvimento, é claro, está iniciando já, né, no próximo período, minha pós-graduação. Estou definindo ainda o mercado, se será mais para a área de marketing, de processos gerenciais, ou até finanças, eu gosto muito de mercado financeiro, mas Legal. a gente tem que atrelar todas as oportunidades que provavelmente pode surgir, né? Gente, vocês veem... Aham, pode falar, pode Só para falar. deixar registrado que eu pesquisei aqui, o nome do livro do pró-reitor é O Nosso Jeito, as 10 mais preciosas lições de uma década à frente da educação. O nome dele completo é William de Matos Silva, que eu Legal, deixei pendente. legal. Esse é o livro do pró-reitor da Unicesumar, tá? Contando a Como eu trajetória. volto a repetir, essa live não é patrocinada pela Unicesumar, eu já conheço o Gabriel, e o Gabriel veio falar de educação e não tem como falar de instituições que realmente é a maior instituição de EAD do Brasil e todo o suporte que eles dão a todos os alunos. E o Gabriel acabou de falar um pouco também sobre os objetivos dele. E é interessante ver que ele vai começar uma pós-graduação ainda, vai terminar uma graduação, vai começar uma pós, e ele já exerce uma liderança muito grande dentro da instituição dele, da empresa dele, e você vê que ele fala com muita propriedade, né? Então, é interessante porque isso tem a ver com o conhecimento que ele busca, que é um conhecimento que ele não só depende das aulas que o curso da faculdade provê para ele, mas ele é uma pessoa que está sempre buscando contato com outras pessoas que tenham a agregar para a vida dele. E a gente, exatamente quando consegue fazer isso à nossa volta, a gente se cerca realmente daquilo que a gente precisa e que essas informações vão elevar o nosso nível, vão levar o nosso nível para o próximo andar, vão levar o nosso nível para a próxima etapa dessa escada e a gente já vai estar jogando um jogo, que é o que se fala no empreendedorismo, maior que o nosso. Então, para que a gente cresça, a gente tem que se desafiar. A gente não pode continuar jogando o mesmo jogo que a gente sabe, a gente tem que se desafiar a jogar um jogo maior do que o nosso para que a gente cresça, né? Então é isso que o Gabriel está fazendo e eu convido a todos nós também a fazermos isso. E é interessante que você falou, isso tem a ver com teus sonhos, tem a ver com a tua vida, e eu publiquei uma frase aqui no Reflexões da Existência há 3 dias atrás, que é: sonho sem ação é uma ilusão transformada em ansiedade e sofrimento. Porque quando a gente sonha, a gente deseja algo, mas a gente mesmo se sabota, a gente mesmo se priva de ter atitudes que nos levem para o caminho que vai chegar no 10º degrau, que é, vamos dizer assim, a nossa vitória, que é o que a gente desejava, isso se transforma automaticamente em ansiedade e sofrimento. Então, tudo na nossa vida é ação. Para que a gente levante, a gente tem que agir e dar um comando para o nosso cérebro e vamos levantar da cama. E depois disso, a gente tem que fazer os afazeres. E para a gente estudar, a gente tem que tirar um tempo para que a gente possa estudar. E como você falou também, o ensino EAD, ele traz também uma autorresponsabilidade para o aluno e que ele tem que fazer a gestão desse tempo para que ele consiga realmente concluir os seus objetivos, que provavelmente não vai ter ninguém ali cobrando ele, senão ele mesmo, né? Sim, sim, exatamente. E então você vê realmente essa diferença quando você pega realmente um aluno empenhado no ensino EAD, porque tudo é um hábito, né?
Então, obviamente, a pessoa inicia o ensino EAD, não gosta muito de leitura, não gosta muito de assistir vídeo, mas ela se obriga, vamos dizer assim, ou consegue se motivar através justamente Sim. do sonho, do objetivo de ela conseguir a realização profissional ou a realização de ter um ensino superior. Então, ela começa a ler livros, então isso se torna um hábito. Então, ela acaba fazendo essa transformação interna e isso, obviamente, reflete no profissional que ela vai ser. Então, ela buscar mais conhecimento, porque, como eu mencionei, a vida em si ela é uma escola. Você vai aprender em todos os lugares. Então, a gente, é claro, na faculdade aprende todas as técnicas, todas as questões já embasado no sentido científico. Então, o exemplo que a gente tem é justamente o cenário que a gente vive hoje pelas instituições. Sim. A gente tem análise SWOT, que você deve imaginar, saber muito bem, que é amplamente difundida essa ferramenta. Análise de ameaça, oportunidade. Quantas organizações aí não deixaram essa oportunidade de lado ou pensaram que essa ameaça não era algo relevante? E hoje são obrigadas a se adaptar ao ensino EAD sem ter uma infraestrutura para isso. Quantas escolas de ensino médio, de ensino fundamental hoje estão desesperadas, perdendo receita, perdendo alunos, deixando completamente seus clientes desamparados porque não tinha essa percepção, seja de ameaça ou seja de oportunidade. Ameaça no sentido porque ninguém ia prever realmente o que aconteceria ao cenário de pandemia que temos hoje. Mas era com certeza um diferencial competitivo que estava evidente no mercado e quem não prestou atenção ficou por trás. A era da digital, ela é sobretudo rápida. Então, se você não está atento ao mercado, você fica para trás muito rápido. Um bom exemplo disso é os próprios profissionais de marketing. Se a gente pegar um profissional de marketing hoje que foi formado talvez 3 anos, ou até 2 anos atrás, eles não pegaram na grade curricular Google Analytics, impulsionamentos das mídias sociais, a comunicação da mídia social, que é diferente você vender hoje pela mídia digital do que vender como se vendia antes a propaganda de televisão, que é super cara. Hoje em dia você coloca um faturamento bem menor, conseguindo um impacto realmente gigantesco. Então, esses segredos em multimarketing, alto nível de filtragem, persona, essas coisas todas, muitos profissionais do marketing não pegaram 2 anos atrás, sequer na grade dessas instituições, e hoje tem que correr atrás aí, ou de uma pós-graduação para uma especialização no marketing digital, ou cursos livres para se atualizar, né? Porque ainda que... Desculpa. Pode falar. Perdão. Não, pode falar. Eu queria dar um ponto, segura essa frase que você vai começar aí, eu queria dar um ponto seguinte, ainda que a empresa ela seja uma empresa que faz visitação a cliente física, o marketing dela ele precisa ser voltado digitalmente, não tem como. Isso é algo que é uma represa que a gente não tem como conter. E você falou muito bem, né? Para quem não sabe, talvez não tenha muita vivência com internet aqui, essas nomenclaturas, o Google Analytics ele é uma ferramenta onde, sabe quando você vai lá no Google, gente, você pesquisa lá sobre, sei lá, pneu, quer comprar um pneu para o carro. Daqui a pouco, qualquer lugar que você vai, qualquer lugar que você entra, parece que o pneu está indo atrás de você. É porque tudo aquilo que você clica na internet, ele é analisado e ele vai para um banco de dados, um big data enorme, e ele começa a te gerar a propaganda daquilo que você tem interesse por conteúdo. Então, se você começar a pesquisar sobre bola de futebol, sobre carros, sobre EAD, você vai ver um monte de coisa de EAD chegando para você. Então, o Google Analytics, ele processa exatamente isso, as empresas têm que investir nisso para poder conseguir aparecer, para que eles possam achar a persona deles, né? E aí entra também o que ele falou sobre persona, que é exatamente o tipo, o perfil do cliente que que a empresa está buscando, né? Então, quais são os tipos de persona que você vai mostrar para a ferramenta eletrônica e ela vai captar isso dentro da internet para você. Então, desculpa, Gabriela, só para dar esse ensejo para esmiuçar um pouco mais assuntos que realmente às vezes não são de domínio de todos. Não, tá certo. Então, isso é só um exemplo, né, de um profissional que foi diretamente impactado sobre isso. Um outro profissional que, na hora que eu iria falar, era do próprio, a docência, o professor, né? Então, o que é dar uma aula onde você tem 60, 40 alunos e hoje você dá numa câmera? Será que é a mesma comunicação?
Será que é a mesma forma de você interagir com o aluno? Será que é a mesma forma de você lecionar? Então, os profissionais da área da educação que não se atentarem a esse diferencial vai ficar para trás do mercado. E isso, como você mencionou, o mercado todo vai ser sacudido e já estava sendo sacudido por esse impacto digital. Então, agora só, vamos dizer assim, acelerou. Quem estava para trás foi empurrado, ou corre, ou já era. Exatamente, exatamente. E é interessante que essa questão da pandemia, ela não levou só instituições de ensino superior e pós-graduação. Ela levou também as instituições do dia a dia para se obrigar a migrar para isso, né? Então, hoje a gente vê algumas escolas que elas estão, a própria escola da minha filha, ela dá aula todos os dias online, né? E de alguma forma o conteúdo está sendo passado. É lógico que aqui, e eu tenho algumas frases sobre isso, né? A ferramenta ela é digital, mas as pessoas são reais. No sentido de, não é porque você está num ambiente digital que você não vai buscar uma comunicação adequada e um relacionamento adequado. É logicamente que você não está com a presença corporal e não vai ser igual nesse sentido, mas que se aproveite muito e que é fundamental a gente ficar atento com aquilo que o digital trouxe para as nossas vidas, que é a realidade, né? A gente nasceu em uma outra época, eu nasci numa época que o computador ainda era gigante, e peguei a época que ele foi diminuindo, 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 depois virou um celular de mão, e até chegar celular tiveram outras etapas, né? Para ele chegar nisso, e agora a gente está falando aqui de um computador de mão, vamos dizer assim, que é um celular, e que eu demoraria para chegar até onde você está bastante tempo, precisaria me deslocar, e a gente agora está gerando um conteúdo para um número muito maior de pessoas e de graça, vamos dizer assim, né? A única coisa que a gente paga aqui é a internet e a ferramenta Instagram de graça. Então, Gabriel, a gente está chegando na última parte da nossa conversa. Eu queria deixar aberto para você, antes da gente entrar na última parte, para que, se você não conseguiu comentar algo que você preparou e se preparou para falar, eu queria que você tivesse a vontade agora para falar, tá? E aqui esse espaço de reflexões da existência é para cada um ser aquilo que é, ser aquilo que pensa e poder dar voz exatamente àquilo que você pensa da vida, que você pensa da tecnologia, da educação, e algo que você possa também dividir com o público que está nos assistindo, que depois vai assistir, porque essa live vai ficar gravada lá no IGTV. Perfeito. Então, eu não fiz um grande planejamento, eu queria deixar realmente como esse bate-papo, eu acho que acrescenta muito mais, então a gente vai acrescentando os conteúdos, tá? Então, da minha parte, em relação a esse impacto da era digital, acho que a gente explorou bastante, tanto no âmbito profissional, pessoal e até como o mercado da educação como um todo. E a última questão eu acho muito interessante, até porque tem a ver, que é reflexão, é justamente esse ponto que você colocou, que eu acho muito importante, da pessoa sonhar, de ter esse objetivo, de criar nesse plano, digamos, mental, para a realização desse sonho. Isso é fundamental, você ter projetos, construir sonhos, correr atrás disso. E isso a gente vai ver em várias religiosidades, em religiões você tem isso. Então você vai ver o que seria a fé, é o firme fundamento da coisa, coração deseja. Então, tudo que o coração deseja, realmente quer realizar, ele precisa primeiro criar no seu sentimento, no seu eu. Isso vem lá também de Platão, no plano das ideias. Então, antes de surgir algo, Platão dizia que existe algo no plano das ideias, o que a gente faz é tirar de lá e aplicar. Em 2006 saiu um documentário que eu acho que fez uma febre danada, que é chamado O Segredo, né? Então, é a lei da atração, você desejar algo. Então, se você observar esse ponto crucial do ser humano como no sentido de existência, essa necessidade de você criar esse objetivo, de criar esse sonho, mentalizar, coagular desse plano astral, dessa parte mental, seja o que for, e cada área do conhecimento vai denominar. Então, você correr atrás disso, através de ações, proporcionar que isso se torne realidade no seu plano, digamos, material. Então, hoje, a gente tem possibilidade, a gente tem a possibilidade de quem realmente tem o sonho de buscar mais conhecimentos,
e buscar essa formação do ensino superior, já que é o objeto do assunto aqui, corra atrás desse sonho. Há oportunidade, há uma gama de oportunidade hoje acessível, flexível para a pessoa realizar esse sonho. Tudo que separa o nosso estado atual do estado que a gente deseja é exatamente as ações que a gente toma e o planejamento que a gente faz, né, juntamente com a estratégia para chegar lá, né? Então eu dou um exemplo bem simples. Se eu quero chegar ao outro lado da rua, daqui da minha casa, né, da onde eu moro aqui no apartamento, eu preciso ter algumas atitudes até lá. Eu vou ter que levantar, vou ter que abrir porta, vou ter que fechar a porta, vou ter que descer escada, vou ter que descer mais escada, mais porta, caminhar até a ponta da calçada, caminhar até outra calçada, colocar isso na minha mente e fazer com que meu corpo ele me desloque até lá, minha mente me direcione as minhas pernas. Então, às vezes parece tão simples, porque andar é algo que, se a gente não for uma criança ainda de 1 ano que está aprendendo a andar, é uma coisa que já se tornou a última etapa das etapas de aprendizado, né? Que é a competência inconsciente. Ou seja, a gente é competente Sim. naquilo e faz de forma inconsciente. Mas quando a criança ela ainda não sabe andar, chega uma fase ainda que ela nem sabe que pode andar. E quando ela se dá conta de que pode andar, ela começa a engatinhar, ela começa a se escorar, ela cai, ela se machuca, dói o joelho, mas ela continua, porque andar é o objetivo dela e ela sabe agora que pode andar. Mas ela é uma pessoa consciente de que pode andar, mas incompetente para andar. Mas vai chegar uma hora que ela vai andar. E vai chegar uma hora que ela vai andar perfeitamente. Ela não vai precisar mais se escorar em nada. E aí, isso é quando ela se torna o competente consciente. Ou seja, eu sou consciente de que podia andar, de que posso andar e tenho competência para andar. E vai chegar a hora que ela vai ser uma pessoa consciente, claro que pode andar, já anda, e uma pessoa competente inconsciente, ou seja, ela já não pensa mais para andar. Então, isso foi um processo como todo processo na nossa vida, né? E a gente pôde ouvir o Gabriel falando, nossa, eu estou muito grato a você, Gabriel, pela tua história, pela tua forma de enxergar a vida, por você ter mudado a tua geografia e ido próximo a pessoas que realmente fizeram lá atrás, o passo que você tomou há anos atrás, ele te fez chegar, pelo menos no mínimo, a uma etapa das etapas que você ainda quer de crescimento, ou seja, as tuas atitudes te levaram à competência inconsciente de muita coisa dentro da área da educação. E eu te agradeço muito pela tua presença aqui, já abri para você falar o que você ainda gostaria de falar, e você disse que já conseguiu expressar tudo. E para a gente finalizar, eu queria só fazer aquele jogo de palavras. Eu coloco uma palavra e você fica à vontade de falar o que você quiser sobre essa palavra, citar o que você quiser, seja rápido ou seja um pouco mais explorativo nisso. Fica à vontade, tá bom? Deus. Tudo. Família. O alicerce é a base. Seu futuro. Futuro é planejamento. Gabriel Wendel Teixeira por Gabriel Wendel Teixeira. Quem é o Gabriel? Sou um buscador. Eu adoro conhecimento em várias áreas, então eu me considero um buscador, um estudante da vida. Maravilha. Meio filosófico, mas Filosófico, mas bem com o pé no chão, né? Sim, sim. Gabriel, muito obrigado. Antes de encerrar essa live, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo e com o Gabriel, as pessoas que têm todos os dias estado aqui e tirado, né, e dedicado e investido o seu tempo aqui com a gente, assim como o Gabriel investiu o seu tempo em dividir conosco um pouco da sua experiência dentro da área educacional e agora com a área do EAD, que ele já está há alguns anos, na maior instituição de EAD do Brasil, de graduação e pós-graduação. Então, para quem quiser ainda tem um sonho de ter uma graduação em alguma área, esse também é o momento, porque o momento é agora e a sua decisão ela pode mudar a sua vida daqui a algum tempo. Além disso, eu quero falar para vocês que esse foi o terceiro dia
a terceira live dessa temporada de lives, que vai se estender até o dia 18 de junho. E dentre os assuntos a gente vai falar muita coisa legal. E eu queria, como a gente tem ainda um tempinho, o Leandro Marreiro está aí agradecendo, parabenizando a sua trajetória. O Tom de Andradas agradecendo o conhecimento. A Josi dizendo que é show. E eu queria citar para vocês aqui alguns temas ainda que a gente vai falar, tá? O tema de amanhã, que é o que está mais próximo, o Vitor Grisar vai estar com a gente. Ele vai falar sobre jovem, política e sociedade, como construir um pensamento amplo que gere atitudes coletivas. O Vitor vai aqui vir falar da importância do jovem se politizar, da importância do jovem ter uma mentalidade aberta, da importância do jovem ter uma visão social da vida. Gente, muito obrigado. Que todos tenham uma noite extremamente excelente junto aos seus familiares em casa e que amanhã vocês estejam conosco. Tem mais publicação todos os dias. Gabriel, grande beijo, um enorme abraço para você e para sua família e que você continue sendo esse cidadão que contribui a cada dia com esse mundo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado, até a próxima.